Futebol árabe oferece 1 bilhão de euros para ter Vini Júnior. O Botafogo segue na liderança do Brasileirão. A semana tem jogos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. E o futebol brasileiro feminino conquista mais uma medalha de prata. Participam deste episódio do podcast do No Mundo da Bola todos os integrantes da equipe de esportes aqui da EBC. Brenda Balbi, Raquel Mota, Carlos Molinari, eu sou o Sérgio do Bocage e está começando o No Mundo da Bola. Olá, satisfação em recebê-los aqui. Vamos começar falando do futebol feminino, temos duas especialistas aqui. Valeu a medalha de prata? Valeu, né? Mas Superou a expectativa? Pra mim, sim, muito. Desde o início, antes de tudo, olá a todos, Molinari, Bocage, Brenda, todos que nos acompanham. A garota mal educada, não fala com ninguém, é a vontade de responder a pergunta do Bocage. Mas, enfim, me surpreendeu, até porque eu estava colocando como o Brasil, que nem passaria da fase de clubes, o Brasil não era um dos favoritos, mas o Arthur Elias foi organizando a equipe, foi crescendo. Então, para mim, foi justo. Infelizmente, perdemos os Estados Unidos, mais uma vez, mas contemplamos aí a medalha de prata e foi muito bem-vindo. Então, diante de tudo que se esperava, inclusive aquela primeira fase tão... se passou nas contas, né, por efeito de classificação, e ser os Estados Unidos, infelizmente? Olha, eu acho que tem muita coisa para ser ponderada. Não acho que seja, infelizmente, por ser os Estados Unidos, mas o infelizmente ele fica porque dava para ter sido medalha de ouro. Eu acho que a grande questão é essa, né? Mas, apesar de tudo, foi uma seleção que conseguiu se readaptar, se reorganizar. Vou interromper você. Dava para ter sido durante a competição ou antes da competição? Ou na hora do jogo? Na hora do jogo. Porque durante a competição já não dava. Aquela bola de cabeça no finalzinho também. Aquilo ali é um lance que podia ter entrado, né? Pênalti não marcado. Mas aí, vamos deixar a arbitragem pra pênalti fora, não né? é gol. Mas assim, foi uma seleção que conseguiu se readaptar. Conseguiu se reorganizar durante a competição. Então, eu acho que isso mostrou pra gente que dá pra gente ter muita esperança, principalmente com esse ciclo agora que teremos até a Copa do Mundo, que será aqui no Brasil, inclusive. É um momento aí de reorganização, de lapidação dessas meninas jovens. Teremos agora também a Copa do Mundo Sub-20, então jogadoras que esse ano vão jogar a Sub-20, que daqui a 3 anos podem estar na principal também. Então, para mim, ficou um sentimento de esperança. Mais uma vez, a esperança renovada de que no próximo ciclo essa medalha vai vir, o ouro vai vir. Ô, Molinari, a gente fala muito, eu pelo menos gosto dessa expressão, que a gente sempre tem grandes ícones no esporte que fazem com que a atenção do brasileiro se volte para eles, e deixando ao mesmo tempo o futebol masculino, vamos chamar assim. A Marta fez o papel dela no futebol feminino, e eu te pergunto não só por conta das conquistas, mas do que ela deixa como legado para o futuro? Boa tarde, galera. Boa tarde às meninas. Boa tarde ao Bocage. Olha, eu tenho visto muita rede social que aponta a Marta hoje em dia já como uma vilã. Incrivelmente isso, porque a Marta é pé frio, foi só a Marta ser expulsa e suspensa que o time melhorou. A Marta perdeu o pênalti na final de 2007, a Marta perdeu o pênalti na semifinal contra a Suécia em 2016 no Rio. Começam a lembrar os momentos ruins da Marta, mas é inegável que ela é o grande nome, ela é o grande ícone que sustentou por 2 décadas o futebol feminino brasileiro, pode dizer no topo, ou mostrando um produto de excelência que o Brasil tinha. Não acho que deveria ter disputado essas Olimpíadas, acho que o ciclo de 20 anos, 2004, 2024, nem o Pelé jogou 20 anos, assim, o Pelé jogou em 58, em 78 já não estava mais. Mas eu acho que é um 74. nome... Nem 74. Eu acho que é um nome inegável no panteão das grandes atletas brasileiras, mas não para essa Olimpíada. Essa Olimpíada já poderíamos ter prescindido do talento dela. Pois é, a Pia estava certa então, Raquel? Não sei, a Pia, para mim, cometeu vários erros, né? Mas eu entendo que era uma lógica diferente do que se colocava dos jogos e das seleções. A Marta, eu discordo do Molinari porque uma das coisas que os atletas reclamavam também da seleção masculina é a falta da presença de alguém de gerações anteriores para a chamada passada de bastão. E eu acho que a Marta... Podia ser a geração 2012, podia ser a geração mais recente. Mas a Marta cumpre esse papel de ser a grande responsável por um legado do futebol feminino que permanece. E a experiência dela conta bastante. E, Raquel, até acrescentando a essa tua fala para você concluir,
Não acho que a Marta foi convocada apenas por Nome. Não. Muito pelo contrário. Ela tá jogando muito no Orlando Pride, tá sendo titular em todas que eu as ia falar. partidas. Então, assim, foi mérito, sabe? Ela Sim. tava lá por mérito, não foi apenas por nome. Então, Isso é um dos pontos que as jogadoras, que são colegas dela de time, inclusive da seleção norte-americana, defenderam. Falando, jogar com a Marta numa competição de alto nível, como nas Olimpíadas, pra gente é a demonstração de que o futuro do futebol feminino ainda está ali. Porque a Marta era vista como futuro para muitas dessas meninas e hoje ela é o presente para elas. E jogar, dividir o campo com elas é fundamental. E isso foi colocado, inclusive, na fala de vários jogadores dos Estados Unidos. Então, por isso que eu entendo que a Marta ser convocada não era apenas para encerrar um ciclo, mas porque, como uma jogadora de alto rendimento, ela ainda tem números a apresentar. E ela teve jogadas que foram importantes também, que a gente viu, os lances de gol vieram de jogadas individuais Quantas dela. jogadoras têm a idade da Marta hoje? Na ativa, de alto rendimento... Nessas Olimpíadas, pelo menos, quantas pessoas tinham essa Na idade seleção na norte-americana, seleção? ninguém. Foram cortadas. E das outras Mas por seleções... quê? Porque houve uma renovação. Não, porque elas não tinham os números que a Marta tem. Elas não estavam apresentando no futebol o que a Marta, por exemplo, apresentava. E não só por causa da idade. Talvez o Arthur Elias... Por que o Arthur Elias não levou a Cris? Que é Qual é a da Cristiane basicamente hoje? a mesma idade da Marta. Mesma geração. É a mesma geração. Mesma Basicamente, geração. a mesma idade. mesma assim. idade ali. E a Cris joga como uma boa atleta nos seus clubes. Mas para a seleção, a Cris não rendeu. E por isso ela não foi levada. A Marta não foi levada só porque é a Marta, camisa 10, seja... Não, a Marta foi levada porque ela é uma jogadora titular que tem números e apresenta um futebol digno no Orlando Pride. Por Mas isso que ela diante foi do que a convocada. gente viu na Olimpíada, ela vai fazer falta? Vou raciocinar de forma bem assim, do que a gente viu. Imediatista, Os dois nesse jogos que ela não jogou, o Brasil se apresentou bem. Mas não acredito que o Brasil... E ela também, temos de reconhecer que no jogo que ela atuou, ela foi até bem. Apesar de o Brasil ter perdido quando ela foi expulsa. Então, eu acredito que nós não sentiremos falta... Da Marta atual. Seria a Marta com 37. Vamos mas lá. da Marta com Eu 27 acho a gente que sente a falta. Marta, ela sempre vai ser uma figura Claro. que, estando ali, ela vai ser muito importante, sabe? Tipo, a presença dela já é muito importante. Mas eu acredito que essa geração que tá chegando agora vai conseguir suprir, a nível técnico e tático, o que a Marta apresentou. Entende? A Marta, ela foi um marco no futebol mundial. Se não fosse, a gente não estaria aqui discutindo, Exato. é óbvio. Exato. Mas, assim, é aquilo. Eu acho que as categorias de base hoje, elas vão fazer com que a Marta, claro, tenha ali sua representação, mas que as jogadoras que, ao chegarem na seleção principal, desempenhem com grande qualidade técnica e tática, suprindo aí a necessidade de uma grande figura, entende? E aí eu continuo com você. A gente viu recentemente, você também, Raquel, notícias de que Flamengo e outros clubes, principalmente no Rio de Janeiro, acabaram com as divisões de base. Sim. Como é que o futebol feminino resiste a isso? Nesse processo de renovação, como você falou, para o Mundial de 27. Pois é uma questão que precisa muito ser debatida, eu acho que principalmente por nós da imprensa, eu acho que a gente tem o papel de fazer com que isso esteja nos grandes veículos, nas grandes mídias, para que os clubes entendam a importância das categorias de base. Você não tem um futebol masculino, que é uma engrenagem, um organismo gigantesco, funcionando sem as categorias de base. Então, como que a gente vai ter um futebol feminino em plena ascensão sem o futebol de base? Não tem como a gente renovar e chegar num profissional com uma qualidade, com um produto digno, se nós não tivermos a categoria de base. Então, acho que é nosso papel, a partir de agora, para esse ciclo que está se iniciando para a Copa do Mundo de 2027, cobrar dos clubes para que invistam na base. Porque se a gente vai sediar o maior evento de futebol do planeta, a gente precisa chegar lá tendo cacife, né? Bancando a nossa seleção brasileira e munindo a nossa seleção brasileira, principalmente, com grandes talentos. E só complementando o que a Brenda Em colocou... São Paulo, a base permanece. Existe, Então, né? mas São Paulo tem um trabalho muito bem feito por uma jogadora que foi fundamental na seleção brasileira, a Aline Pellegrino. A Aline Pellegrino tem o dedo dela ali de fazer com que o São Paulo, a Federação Paulista de Futebol, se empenhe e mantenha as suas categorias de base, porque tem um projeto de longo prazo com essas categorias de base. Quando a gente pensa hoje dos principais seleções do mundo, Espanha, Alemanha, Estados Unidos principalmente, e Canadá,
Você vê criancinha... Aqui no masculino, a gente tem até a categoria fraldinha, né? sim, Criança tem. de 5 anos. Nos Estados Unidos, você tem categorias de base também desde muito pequena para essas meninas. Então, você aumenta a quantidade, digamos, de celeiros de craques. Se você acaba com as categorias de base no Brasil, você está tirando completamente a possibilidade de você gerar jogadores como a Marta, E você por achar exemplo. um talento, e você ir Exatamente. peneirando pessoas que Então, saibam jogar. É muito mais fácil você conseguir pensar jogadoras de excelência num ambiente que você tem lá uma formação técnica e tática desde pequena, do que você fazer o que às vezes acontece hoje. A menina consegue jogar com o masculino até 12 anos, 13. Depois disso, por questões físicas, fisiológicas, você não consegue mais acompanhar, porque é outro porte ficam físico. mais fortes do que Exatamente, é diferente. Então, a menina não vai jogar mais dos 12 até os 20, porque ela não tem como competir, ela não pode competir com os meninos. Então, o que ela vai fazer nesse gap? Por isso é fundamental. Ela vai para outro esporte ou abandona. ou vai pra abandona. outro estado. Ou o que ela faz? Além de ir para outro estado, isso pode acontecer, mas a gente sabe que infelizmente não é a realidade. Ou ela vai fazer o que muitas mulheres sempre fizeram: vão jogar pelada, vão jogar no campinho da rua. E aí o que elas estão fazendo? Elas não estão fazendo o esporte no nível profissional, elas continuam amadoras. E aí nunca lazer. teremos uma profissionalização do futebol pensando por esse lado. Essa é a grande aí? questão. E aí não temos Martas. Não temos desenvolvimento do futebol. Não temos o Brasil medalhando, conseguindo medalha de ouro. É um absurdo o que o Flamengo e outras equipes fizeram. E principalmente o relato das jogadoras das categorias de base do Flamengo, que chegaram para treinar e descobriram que as suas categorias tinham sido extintas pelo clube. Sabe? dia pro outro. De um dia para o outro. Isso é um absurdo. Durante a noite. Assim como foi feito, quem sabe um tempo atrás também, com a ginástica olímpica do Flamengo, que deixou de receber verba há um tempo atrás, os sócios pressionaram e voltaram. Por que a gente não vê esse movimento do futebol feminino? Dos sócios também se posicionarem e quererem que o futebol feminino volte com suas categorias de base para o Flamengo. Aí é uma questão social, da sociedade em si, que a gente também tem que ver. É uma questão cultural. Também dos conselheiros, de quem tem Exato. direito a voto dentro do Flamengo. Aí vai chegar, olha, tem 50 milhões. Quer que invista onde? No futebol masculino de base Sim. ou no feminino de base? Não, no masculino de base é melhor. Aí Molinari, passa tudo você E vê aí os isso- filhos podem praticar outro esporte Sim. que não o futebol feminino. Mas também isso tem a gente vê né? uma questão também como as federações entram nisso. Você Sim. citou muito bem a Federação Paulista, que tem as categorias de base. Isso ficou muito claro quando a gente viu, por exemplo, as finais da A3, em que foi entre Vasco e Paysandu. Acho que vai Sandu. A Federação Paraense de Futebol mandou seu representante. A Federação Carioca mandou, a FERJ, nenhum. Na A2, as federações mandaram seus representantes para a Da final. Bahia e do Amazonas. Exatamente. Agora, cadê o do futebol do Rio? Então, isso também demonstra como as federações são importantes para, de certa forma, pressionar esses clubes a manterem sua categoria de base. Enquanto não for feito nada disso, não teremos base feminina no Brasil. Algo mais a declarar? Eu acho que é isso. A Raquel ela pontuou muito bem e aí destaco novamente essa questão da importância das federações. A Federação do Rio, num geral, é uma federação que deixa muito a desejar. Muito. Se deixa a desejar no futebol masculino, imagina no feminino. Pois é. Vamos falar então do Vini Júnior? Vini Júnior, impressionante, hein? Vai ser O o atleta Vini mais Júnior, bem pago do mundo? O Vini Júnior, Talvez, se ele 1 aceitar. bilhão de euros é mais caro que o futuro estádio do Flamengo. Rapaz, é mais caro que qualquer estádio. Dá para ele comprar um estádio, demolir, fazer o que quiser em qualquer estádio aqui do Brasil. Tu acha que os árabes pagam? Porque na verdade, essa é a multa rescisória que o Real Madrid está impondo, porque acabou de renovar o contrato com ele até 2027. Que é 1 bilhão? 1 pro bilhão mundo é para o árabe. Real Madrid. E mais 1 bilhão é para ele durante 5 anos. São 2 bilhões de euros nessa jogada Você aí. moraria 5 anos na Arábia Saudita para ganhar 1 bilhão de euros? Sim. Sim. Ó, não pode beber, Não pode beber. não pode tem que fazer usar festa, véu, tem que usar o véu. Não, eu, como mulher, nunca moraria num país árabe com um sistema tão retrógrado para mulher hoje. Não moraria. Mulher é Mas lá bem melhorou, já dizem. Melhorou porque quem Que era coloca... tão ruim, né? Era tão ruim. Exato, mas melhorou em que perspectiva? Que, por exemplo, o que a gente mais viu nas Olimpíadas foram atletas do mundo árabe questionando justamente a função de gênero nas Olimpíadas. O Paquistão não reconhecia suas atletas, por exemplo, que estavam como se fosse de outros países. O Paquistão só reconhecia 3 atletas que eram homens. Estavam como atletas independentes. Exatamente. Então, assim, vale mesmo todo o dinheiro do mundo você passar por isso? Você se colocar em risco, você não poder ser você? Pro Vini Júnior, tudo bem, ele é homem. Tá num país... Grande ponto. mas eu não vou. E não compactuo com esse tipo de linguagem social feminina.
E o Vini Júnior? Vai acabar indo. Vai Você acabar acha que vai? fazendo o quarteto. Cada clube desse fundo árabe, ele colocou um craque em cada clube. Botou o Neymar num clube, o Benzema no outro, o Cristiano Ronaldo no outro. Tá faltando um pro Al Ahly e é justamente o Vini Júnior. Vai acabar indo. Mas o Benzema que não se adaptou, né? É, Benzema E o quase Neymar pediu as quase não contas. jogou também. Exato. mas Não, quase não, praticamente Neymar não jogou. praticamente não jogou. Mas vai voltar da contusão, vai voltar da lesão. Vamos ver. Mas eles fizeram um quarteto, assim. Cada um desses clubes merece um grande nome do futebol mundial. Aí colocaram lá. E é na força do dinheiro, senão ninguém fica lá, né? E ele vale 1 bilhão? Ele vale. 2, no caso, né? Um pro Real Madrid e um para ele. Ele vale, eu acho que não só pelo que ele desempenha dentro de campo, mas muito pelo que desempenha fora de campo também. É um jogador que ele se posiciona. Então, eu acho que muito por isso ele vale. Mas é aquilo, será que... E aí, nesse Se posiciona dentro de campo ou fora de campo? Exato. Pelo que a Raquel colocou aqui, o Vini Júnior se colocando politicamente, vamos chamar assim, Ele vai tomar chibatada. lá no Pois mundo é. árabe, Eu acho que ele não vai. como é que fica? Eu acho que olhando para esse lado, ele também não aceitaria. Ele já tá com muito dinheiro, né, gente? É o Já que eu não é sempre questão acho. financeira, não é uma questão financeira. É o que Então, eu sempre mas acho. eu- Quando o Neymar não precisava ter ido para a França porque já era multimilionário, não precisava ir para lá para ganhar mais e perder competitividade, uma série de coisas. Mas eu acho que a proposta do Vini Júnior é diferente. O Vini Júnior não é um cara que está voltado só para o mundo financeiro, e ainda que tenha o desenvolvimento do futebol árabe, né? Nos últimos Vai anos, virar principalmente na última embaixador da década. Copa de 2034. Então, mas eu ainda me questiono se o Vini Júnior realmente faria isso. Porque o Vini Júnior hoje, ele se coloca como um atleta muito identificado com o Real Madrid. Sim. E ele gosta dessa E história a dele no Copa Real de Madrid. 2030 na Espanha, Então entre outros países. eu acho muito difícil ele deixar o Real Madrid hoje. Principalmente porque o futebol árabe ainda é uma promessa. Claro. Está se desenvolvendo. Então, o Vini Júnior sai de um dos maiores times do Brasil, né? Desde o Flamengo. Vai para o Real Madrid sendo super questionado se ele realmente valia o que foi investimento. pago, o investimento que foi feito pelo Real Madrid. Ele respondeu em campo que sim, que ele vale esse tipo de investimento. Eu acredito que o Vini Júnior não deixa o Real Madrid. Não agora. De repente, mais para frente. Mas agora não. Caso ele vá, o Flamengo tem direito a 2 Era isso que eu ia milhões e perguntar. meio de euros. É isso aí. 2,5% Será do que rola uma valor. pressão para poder construir estádio? 2,5, desculpe, 25 milhões de euros. É muito dinheiro. 25 milhões de euros, a gente Olha. multiplica por 6, você vai descobrir. 150 milhões de reais. Faz o estádio do Flamengo, ainda sobra dinheiro. Não, 150 não faz. Não faz. Porque Paga era 50, o terreno, paga paga a o diferença terreno. do Paga terreno o que a terreno, Caixa está é. cobrando. Paga. Mas mesmo assim, o Vini Júnior não iria, como A bom Brenda rubro-negro. gostou. A Brenda tá encantada A com os Brenda queria cifrões ter ali. só Ela esses tá, 2,5%, já estava feliz. Aquele meme da Nazaré. ela tá pilhada ali, calculando. Ela imaginou o tio Patinhas mergulhando, só que era o Vini Júnior. tá. Aquele negócio do Tá dinheirinho, com a calculando moedinha assim. número 1. Não, seria um negócio para o Flamengo, assim, especial, né? Sim. Vamos falar então de Brasileirão. Mas antes disso, nossos telespectadores, internautas e ouvintes devem lembrar que na semana passada nós fizemos uma enquete aqui, Raquel estava presente. Sim, eu e Maurício. Que times vão passar de fase na Copa do Brasil? Não errei muito, não. Não, vocês tinha erraram 8. em 3. 8 equipes. Erraram no Botafogo, passou o Bahia. Foi. No Grêmio, passou o Corinthians. E o no Fluminense, Fluminense, que passou o o Juventude. 5-3, tá bom. Tá, uma boa margem. É, 60%. É, podiam ter errados em outros também, né? Mas foram Podia esses ser. 3 Né, a gente que... foi bem, a gente foi bem. E o erro foi conjunto. Ah, eles falaram os mesmos Sim. palpites. Os mesmos palpites. Aí o é. Bocage falou que a gente não pode mais fazer programa junto. Então, É. galera, se vocês É. Um acharam copiou legal... o palpite do outro. É, mais Tipo ou menos isso. isso. Tipo isso. Campeonato Brasileiro. Botafogo líder. Merecido? Líder que Um perdeu. jogo a mais. Vamos lá. Líder Atualização. que perdeu na última rodada. Com o time Botafogo reserva. 43. Com 22 jogos. Fortaleza 42 e Flamengo 41, os dois com um jogo a menos. Palmeiras 38, São Paulo 38, Cruzeiro 36 com um jogo a menos e o Bahia 35. Na parte de baixo eu falo depois. O Botafogo merece? É um líder merecido, é um líder consistente, é um líder que perdeu para o Juventude, mas estava com uma equipe cheia de reservas. É um líder, não vou dizer que empolga igual era o líder Botafogo de 2023, que empolgava 13 pontos de vantagem. Mas é um líder consistente, acho que mais ciente da responsabilidade de ser líder. Ele não vai fazer aquela de sair perdendo jogos seguidos durante o segundo turno, não. O Palmeiras, 5 pontos atrás do Botafogo. Já saiu da disputa e, por outro lado, o Fortaleza, vencendo o jogo atrasado, se torna o novo líder. Entrou na briga de vez? Eu acho que esse
G6, se podemos colocar assim, ele vai flutuar bastante até o final do campeonato. Ele vai mudar para bastante. acrescentar você, o Cruzeiro tem um jogo a menos, pode ir a 39 e assumir o 4º lugar. Exatamente. Vai mudar muito. Ainda tem muito Bahia campeonato vai entrar pra no acontecer. G6 ainda. Mas eu acho que, assim, também acho. o Palmeiras, ele sempre é uma equipe muito competitiva. Eu não descarto a possibilidade de ele brigar por título. Agora, que vai mudar bastante, Ainda mais se for vai. eliminado da Libertadores, né? Exatamente. Vai ter aí um foco um pouco maior no Campeonato Brasileiro. Então, não descarto ali o Palmeiras nunca como brigando ali pelo título. Reforço a questão do Fortaleza. Foi o que eu falei no último programa também. Eu concordo com a Brenda de ser um G6 que vai ficar muito ali migrando dos times. Mas eu ainda vejo 2 times brigando pelo título. O Botafogo e o Flamengo. E o Palmeiras também. Então, assim, são equipes que têm chance e o Fortaleza tá vindo ali pela beirada. Mas foi até o que eu havia colocado mais cedo no Repórter Brasil Tarde com a Luciana, de como o Fortaleza hoje é reflexo também de um projeto longevo, né? De como um técnico que vem já há bastante tempo com uma equipe que conhece seu elenco consegue bons resultados. E é isso que o Fortaleza tem feito também. Então, Não perdeu para ninguém no Castelão. O Fortaleza é uma fortaleza. É uma fortaleza. É verdade. Na parte de baixo da tabela, Atlético Goianiense 12, Cuiabá 17 com menos 2 jogos, Fluminense 20 com menos 1 jogo, Corinthians 21. E saindo já, Vitória 21, Internacional 22 com menos 5 jogos, Criciúma e Grêmio 24 com menos 2 jogos. Como é que está essa parte de baixo aí? Eu acho que este Z4, nesse momento, com Corinthians e Fluminense, também é enganoso. Eu acho que essas 2 equipes, com o decorrer do campeonato, vão sair e essas 2 vagas vão cair na mão do Vitória e do Criciúma, que para a CBF seria o sonho completo. Caiu o Criciúma, o Vitória, o Cuiabá e o Atlético Goianiense seria Eu ia te excepcional. perguntar isso. O Cuiabá, para você também já Não, foi? eu acho que o Cuiabá tem uma estrutura muito incrível, tem um poder É SAF. É agronegócio, investindo no Cuiabá, inaugurou agora um centro de treinamentos excelente, mas infelizmente vai ser um dos 4 que vão cair. Cravou, hein? Cravei. Cuiabá, o pessoal do... não posso mais passar férias em Cuiabá. Cuiabá, Atlético Goianiense, eu tenho até amigos lá em Goiânia, não posso mais ir lá agora. O Vitória e o Criciúma estão na 2ª divisão ano que vem. Ou seja, ele queimou o filme dele na região Nordeste. 4 Na estados. região Nordeste. No Centro-Oeste, então, Não volto lá. Esquece, nem aparece. esquece. E no Sul. Tá bem você. Tô bem, perdi vários contatos. já. Vai ter que ficar só no Sudeste mesmo. Mas livrei o Fluminense e o Corinthians. Muito bem. Não, eu concordo que o Fluminense e o Corinthians, eles vão sair do Z4. Não cravo nenhum time ali pra ser rebaixado. Assim, no momento, eu acho que o Atlético de viajar, né? Gosto de ser bem recebida nos Vamos lugares. evitar as minhas viagens, né? Não, mas assim, eu acredito que o Atlético Goianiense está numa situação muito difícil pra se recuperar. Ele Tem vai ter que 12 virar pontos só, né? É o Ó, Atlético. É muito Barcelona, e é bem difícil que isso aconteça. Mas o que dá pra falar, Atlético Goianiense, acredito que já esteja rebaixado. E Fluminense e Corinthians conseguem se livrar aí da zona de rebaixamento. Pra mim, o Atlético Goianiense já Série B no ano que vem. Ninguém tá pisando em Goiânia mais. Mas- Ninguém vai pra Goiânia. Mas foi uma Fazer opção. o quê? Mas é a realidade do clube, a gente não pode negar. O Corinthians e o Fluminense, eu acho que nesse segundo turno eles realmente podem mudar um pouco essa perspectiva e ficar ali variando. Mas o Fluminense, se não abrir os olhos, pode sim ser rebaixado. Porque se demonstrar o futebol que teve também... O Vasco jogou muito bem nesse fim de semana, isso é um ponto também. A equipe do Vasco jogou muito bem. Mas o Fluminense também criou oportunidades para que o Vasco se desenvolvesse também durante o jogo. Então o Fluminense agora com o Mano tem que se acertar para tentar fugir ali do Z4. Mas eu não descarto o Fluminense caindo, não. Muito bem. E o Corinthians? Também. Vamos Corinthians acelerar tem uma aqui, porque o dificuldade, meio de né? semana, com transmissão da Rádio Nacional, nós teremos jogos de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Na Sul-Americana jogam Rosário Central e Fortaleza, Bragantino e Corinthians, é o clássico paulista na Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense e Belgrano, da Argentina, Boca Juniors e Cruzeiro são os jogos da Copa Sul-Americana. Na Libertadores, São Lourenço e Atlético Mineiro, Nacional do Uruguai e São Paulo, Flamengo e Bolívar, por enquanto no Rio de Janeiro, depois na altitude. Mas temos 2 clássicos, Grêmio e Fluminense, clássicos brasileiros. Grêmio e Fluminense são 2 times que estão bem estáveis, né, na verdade. Mas se for colocar ali a nível de elenco, eu acho que o Fluminense tem uma leve vantagem. Claro que ainda não se encaixou, tem muita coisa ainda para resolver, principalmente pela questão do brasileiro. Acho que está fragilizado pelo Brasileirão, mas
se for colocar a nível de elenco, acredito mais no Fluminense. Botafogo e Palmeiras. Vai ser um jogo duro. Muito Você acha que o duro, Fluminense muito difícil. passa? Acho que o Fluminense passa. Decide em casa, inclusive. O Abel costuma trabalhar muito bem com o seu elenco nessas competições, né? Mas eu ainda vejo que o Abel, ele coloca o Campeonato Brasileiro como uma coisa muito importante. Então, dentro dessa lógica, eu acredito que o Botafogo vença porque vai vir com força total. E aí vem com, digamos, um pontinho além em relação ao Palmeiras. Jogo se classifica. Vence o jogo e se classifica. Muito bem, Molinari. Flamengo e Bolívar. Flamengo 3, Bolívar 0, primeiro jogo no Maracanã. E o segundo na altitude? Flamengo passa. Perde 2-1, passa. Flamengo passa fácil essa. Muito bem. Ganhei ponto pro Raquel, Bocage. Nacional do Uruguai e São Paulo, vale o palpite. São Paulo, 2-0. O primeiro jogo é lá. Jogo Passa o São Paulo passa. Passa o São Paulo. Eu gosto de anotar tudo para depois dizer, Cobrar. não sabe nada. Não, pode cobrar. São Lourenço e Eu não Atlético. ligo, não desço dessas, não. A Pode escolinha cobrar. do professor Bocage. Fica Pode de cobrar. brincadeira, Pode claro cobrar. que tem. Mantenho. O Márcio Guedes dizia assim, você adora um palpitômetro, como é que eu vou dizer qual o resultado que vai dar? Futebol é imprevisível e tal, mas não custa nada, né? Chutar faz parte. Eu vou nessa aí também, futebol é imprevisível. Mas eu coloco ali as minhas fichas no Atlético. Contra o São Lourenço. O Atlético Mineiro tem mais time sim. É. Dá um tempinho pra gente apostar só na Sul-Americana aqui. Rosário e Fortaleza. Não vale torcida. Primeiro jogo, no Gigante do Arroíto, Rosário Central vence. Sim, classifica. Fortaleza se classifica. Fortaleza, já tá querendo limpar a barra. Atlético Paranaense e Belgrano, te dei um mole aí. Atlético Paranaense. Também acho que passa. Vence e passa. Boca e Cruzeiro. Jogão. Acho que é o Jogão. Caramba, esse é difícil. Mas, Cruzeiro. Cruzeiro. Eu chutaria o Boca. Vai ser um jogo. Assim, Vai ser um jogaço. Os dois jogos vão Jogaço. ser muito difíceis. Mas eu voto ali Vai num pros pazinho. pênaltis. Esse vai pros É, pênaltis. exatamente. Pros É, pênaltis Tem que ver ali. se o Cássio vai pegar ou não. Para finalizar, Bragantino e Corinthians é o clássico brasileiro da Sul-Americana. Eu acho que o Corinthians tem tanta sorte que ele acaba passando. E o Bragantino me pareceu um time de azar na Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado pro Atlético Paranaense num jogo que não merecia. Eu acho que o Corinthians passa nos pênaltis. Na Sabe sorte, que tem né? torcedor do Corinthians torcendo para que não, né? Para poder se dedicar ao Brasileirão. Não, Eu acho que o Bragantino passa Ah. nesse jogo contra o Muito Corinthians. bem, a gente vai ver ao longo da outra semana, então. Carlos Molinari, obrigado. Obrigado, Bocage. Brenda Balbi, obrigado. Raquel Obrigada. Mota, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Compartilhe, acione as notificações, mande seu comentário. A gente gosta muito de falar com vocês. Um forte abraço.